Olá, meus amigos. Nesse vídeo da semana, você vai conhecer as 4 falhas mais comuns que podem ocorrer em uma instalação elétrica. Mas, como já é de praxe, eu quero lembrar a você que está vendo esse vídeo que é muito importante para nós que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like e que, se for a primeira vez que nos visita, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho das notificações, porque aí você vai ser notificado sempre que for postado qualquer vídeo novo aqui na plataforma. Muito bem, vamos adiante. Todos nós já sabemos que as instalações elétricas podem a qualquer momento apresentar alguma anormalidade. E não é à toa que nós temos 2 tipos de manutenção elétrica: a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. O próprio nome já diz exatamente qual é a função de cada uma delas. A manutenção corretiva, ela se faz necessária quando ocorre algum defeito e a correção precisa ser feita imediatamente. Essa é a manutenção corretiva. Já a manutenção preventiva, ela pode ser programada em função da complexidade da sua instalação elétrica, e aí vai ter datas específicas e vai estar dentro de um planejamento prévio, exatamente com o intuito de diminuir as intervenções corretivas. E na lista dos problemas mais comuns que os eletricistas de manutenção encaram no seu dia a dia, estão essas 4 falhas que eu vou listar agora para vocês. Primeiro, a fuga de corrente. Segundo, as sobrecargas. Terceiro, os curtos-circuitos. E quarto, as sobretensões. Você que é eletricista já deve saber conceituar muito bem cada uma dessas anormalidades no contexto da sua instalação elétrica. Se ainda tem alguém com dúvidas, a partir de agora nós vamos pontuar aqui cada uma dessas falhas. Primeiro, a fuga de corrente. O que é, como surge e que riscos ela apresenta? A fuga de corrente, ela ocorre quando o isolamento dos fios apresentam baixa isolação em um determinado ponto da instalação. E nesse ponto, a corrente começa a se deslocar, começa a fugir do circuito e deve ser drenada para a terra. Daí a importância do fio de aterramento, porque se essa corrente não for escoada para a terra, ela vai permanecer ali na carcaça metálica dos equipamentos e, sem nenhuma sombra de dúvidas, isso vai causar choques elétricos e vai até poder provocar um acidente fatal. A segunda anormalidade mais comum em manutenções corretivas é a sobrecarga. Quando e por que ocorrem essas sobrecargas? A sobrecarga ocorre quando a corrente elétrica que circula em um determinado circuito é maior do que a corrente que os fios e cabos desse circuito suportam. E isso pode ocorrer de diversas maneiras. Isso ocorre quando nós ligamos diversos aparelhos ao mesmo tempo em um determinado circuito e, a partir daí, vamos ultrapassar a capacidade de corrente
desse circuito. Ocorre também quando nós colocamos uma carga mecânica muito grande em motores, porque isso vai aumentar o esforço daquele motor e, consequentemente, vai aumentar a corrente. E isso tem outra consequência, vai causar a sobrecarga. Enfim, pode ocorrer sobrecarga em situações diversas e ela deve ser evitada porque os fios e os cabos vão ter o seu isolamento danificado pelo aquecimento que vai ser gerado por essa sobrecarga. A terceira anormalidade mais comum é o curto-circuito. Esse é muito mais perigoso e é, de longe, o que causa os maiores danos aos fios e aos cabos de qualquer instalação elétrica, justamente por conta das altas correntes que são geradas quando ocorre a união de dois cabos de potenciais diferentes, como a união de duas fases, a união de fase neutro, a união de fase e terra, ou, no pior dos casos, a união das três fases. Quando esses cabos se tocam, a resistência entre eles é nula, ela é praticamente zero. E o resultado é aquele que você já conhece. Aquecimento elevado, danificando os fios e os cabos, estouros e a grande possibilidade de gerar incêndios. Por fim, a quarta e última anormalidade. Essa anormalidade é a sobretensão. Provavelmente você já ouviu dizer que alguém foi reclamar na concessionária de energia elétrica porque os seus eletrodomésticos queimaram. Na grande maioria das vezes, isso ocorre porque houve uma sobretensão na sua instalação elétrica. E essa sobretensão, ela pode ter origem interna, provocada dentro da própria instalação, ou pode ter origem externa, da concessionária ou outro motivo que também seja externo. Os exemplos mais comuns de origem interna são a perda do neutro ou a falta de fase. E no caso de instalações mais complexas, a manobra de disjuntores também pode causar sobretensões. A causa mais comum de sobretensão externa é representada pelas descargas atmosféricas que podem injetar valores altíssimos de tensão em sua instalação elétrica, que deverá estar protegida contra essa falha. Isso certamente vai evitar maiores danos, mas uma falha externa também pode ocorrer na instalação elétrica da concessionária. Se você quer ingressar nessa área da eletricidade, saber que essas falhas básicas existem é de grande importância no seu aprendizado. Essas foram as 4 falhas mais comuns em manutenções corretivas. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!